tomando água numa xícara, cara. Olha as ideias. Ixi, que onda é essa, meu irmão? E aí pessoal, como vocês estão? Tranquilidade? Meu nome é Hugo e há algumas semanas atrás eu trouxe um vídeo da RX 580 de 8 GB do AliExpress. E essa placa ela tava com um preço bem atrativo e claro que no vídeo a gente falou dela, fez teste de jogos e tudo mais. E no geral, a placa esteticamente ela veio muito bem conservada, com poucas marcas de uso e quase nenhum ferrugem. Mas nos nossos testes em jogos ela estava apresentando uma temperatura um pouco alta. Se eu não me engano, até no God of War ela tava batendo 82 graus. Eu sei que esse projeto ele tende a esquentar um pouco mais, mas eu acredito que dê para reduzir um pouco a temperatura da placa. E então, por curiosidade e até necessidade, hoje nós vamos abrir ela. E galera, eu tava reparando que somente 1% do nosso público é inscrito aqui no canal. Então, para dar aquela força, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nós vamos ter conteúdo toda semana. E caso você já seja inscrito, não esqueça de deixar seu like, porque isso vai motivar a gente a trazer mais conteúdo como esse. Então, dito isso, partiu abrir a placa. E galera, eu troquei a posição da câmera um pouquinho pra cá, pra vocês darem uma olhada aqui. Mas assim que abrir, eu vou usar o celular pra poder ir falando. Mas enquanto eu abro a placa, eu vou falando um pouco dela. Eu não mexi nela depois que eu fiz o vídeo, eu deixei ela do jeito que tá. Tanto que o lacre de garantia tá até aqui ainda. Na verdade, uma dica pra quem compra essas placas, na verdade um alerta, no anúncio diz que tem 2 anos de garantia. Mas pra quem compra, eu não contaria muito com isso, mas de qualquer forma, bora lá abrir a placa. E galera, eu peço até desculpa por não estar postando vídeo frequentemente aqui. Eu tô planejando algumas novidades pro canal que sairão em breve, então esse é o motivo de eu não estar postando vídeo frequentemente aqui, mas em breve vocês saberão e terão mais detalhes. E bom galera, claro que a gente vai abrir a placa e trocar a pasta térmica também, tentar reduzir a temperatura dela e depois nós novamente vamos comparar os testes em jogos de antes e depois. E para quem não viu o vídeo, eu vou deixar o card em algum canto aqui da tela para vocês darem uma olhada depois. Eu paguei R$ 373 nessa placa. Como vocês podem ver, ela é um modelo da XFX. Ela não é aquele modelo refeito chinês, aquele Frankenstein ou coisa do tipo. Não que seja ruim, mas enfim, essa daqui tava num preço muito abaixo, então eu decidi pedir ela. E como ela tava num preço muito abaixo, eu mesmo tenho até curiosidade de ver como veio por dentro e os estados dos componentes. Já avisando pra galera que tem interesse, esse é um modelo que foi usado em mineração. Os chineses, eles deram uma recondicionada na placa antes de enviarem. Geralmente eles deixam num estado muito bom, eles trocam fãs, eles trocam espelho e coisas do tipo. E às vezes eles até reparam algumas placas quebradas e tudo mais, eles recondicionam e mandam pra gente. Mas enfim, pelo preço gera uma curiosidade de como ela veio por dentro. Bom galera, já terminei de abrir a placa, eu não retirei a parte das fãs e do dissipador ainda, vamos ver. Eu já tirei o conector da fan, mas eu não vi ainda como tá por dentro. Vamos ver como é que vai estar aqui. Vixe. Eu vou mudar para a câmera do celular para vocês terem uma ideia de mais ou menos como é que tá o PCB dela. E bom galera, aqui tá o dissipador e aqui tá a placa. Bom galera, o PCB tá bem limpo, mas como vocês podem ver, tem alguns pontos e algumas marcas. Por exemplo, essa parte branca aqui, ó, não sei o que é isso, parece que é algum tipo de óleo. Os chips, eles têm a mesma descrição praticamente, ou seja, eles foram feitos no mesmo formato e na mesma sequência. E os chips são Samsung. Vou tentar focar aqui para vocês darem uma olhada. Calma lá. Aí ó, Samsung... Aí focou. Samsung 013. Os códigos eles se coincidem. Ó, de cima e de baixo eles têm a mesma descrição praticamente. Eu vou falar a real pra vocês, eu não manjo muito de componente assim de PCB de placa de vídeo, mas não tem nenhum trocado aparentemente. Se tiver, provavelmente trocaram todo o conjunto de uma parte só, então meio que não dá pra perceber. Eu vou limpar o chip gráfico que aí a gente entra em mais detalhes. E bom galera, tá aí o chip gráfico. A câmera, ela não tem uma qualidade muito boa, então não dá pra ver com tanta clareza assim. Mas, como eu disse, essa placa de mineração, ela tem indícios muito fortes disso. Os primeiros são as marcas amareladas nos chips de memórias. Não sei se tá dando pra ver direito. No meio, centralizado assim, ó, pela
pelo menos não veio como algumas placas chinesas, onde eles repintam e pintam os chips de memória para dar aquela disfarçada de que já foram utilizados em mineração. Então aqui os chips estão amarelados sim, porém eles não estão pintados. E aqui ó, o chip gráfico, ele não tá tão amarelado assim, mas aqui ó, nas bordas dele onde tem tipo uma cola, ele tá apresentando sinais amarelados. Quando o chip é novo, geralmente ele fica com essa marca assim, ó, as bordas deles ficam com um tom mais claro, e nesse caso aqui o tom tá mais puxado pro amarelo. Então essa placa foi usada em mineração sim, porém na minha opinião ela tá bem, como posso dizer, ela tá bem condicionada. Eles deram um grau muito top, gostei muito do resultado, ainda mais pelo preço. Então os componentes, por mais gastos que eles apresentam e aparentam estar, eu não estou vendo nenhum indício de ferrugem. Então ela foi bem conservada e ela foi bem recondicionada assim. E galera, como eu tinha dito, eu não abri ela só por conta disso e para ver como veio e tudo mais. Aliás, eu esqueci até de falar da pasta térmica. A pasta térmica ela não estava tão ressecada assim, mas ela estava começando a dar aquele aspecto meio petrificado, entendeu? Ela estava começando a colar. Ela não estava tão molinha mais. Então eu vou trocar a pasta térmica. Na verdade já até limpei o dissipador dela e o chip. A pasta térmica que eu vou utilizar é a GD007. Ela tem 7 watts por metro Kelvin. É uma condutibilidade ok. Não é a mais top, como algumas pastas térmicas que chegam até 17 watts por metro Kelvin. Mas também não é aquela pasta genérica branca e nem aquela prata, que não tem nenhum tipo de procedência. Então eu vou aplicar a pasta térmica aqui. Vou fechar ela, nós vamos pôr no meu PC. Aliás, a placa que eu estou utilizando aqui é a RX 5500 XT. Eu vou fazer vídeo abrindo ela também, porque ela está apresentando a temperatura um pouco elevada. Mas isso eu vou deixar para fazer em outro vídeo. Então, bora lá fechar ela e bora pôr no PC e testar novamente em jogos para ver a diferença de temperatura. Então, partiu montar ela. E bom galera, a placa de vídeo ela foi trocada, mas mesmo assim eu vou filmar o primeiro boot, porque apesar de ter aberto ela, não sei se vai funcionar ou não. Mas então bora lá ver se pelo menos vai dar vídeo novamente. Já acendeu as memórias, então... E deu vídeo galera, não tinha dado vídeo porque eu tinha esquecido de colocar o cabo HDMI. Animal, burrão! Mas enfim, bora lá partir pro MSI Afterburner. Então galera, aqui no MSI Afterburner, para terminar de otimizar e auxiliar ainda mais na redução da temperatura da placa de vídeo, a gente vai fazer uma curva um pouquinho mais agressiva de fãs aqui no MSI Afterburner. Então eu vou deixar para quando atingir 60 graus, ela girar 100% da velocidade das ventoinhas. A placa vai produzir um pouco mais de ruído, mas isso vai, como consequência, isso vai impactar diretamente na temperatura da placa de vídeo também. Claro que isso vai depender muito da pasta térmica, se ela é de qualidade ou não, mas de qualquer forma, isso vai ajudar bastante na redução da temperatura da placa. Então eu vou aplicar aqui e agora nós vamos testar os jogos para ver se realmente vai dar muita diferença. Então partiu testar em jogos. Então pessoal, o primeiro jogo que eu decidi testar foi o God of War. Como vocês podem ver na esquerda, antes de eu ter feito a troca de pasta térmica, é a curva de fãs, e na direita depois de eu ter feito a curva de fãs e a troca da pasta térmica. Vocês podem notar que em algumas ocasiões até dá uma diferença de até 15 graus, então é bastante coisa, já sai do preocupante e já deixa em um estado ok depois de eu ter feito isso. Então deu uma diferença muito boa, cara, de 15 graus, e olha que a pasta térmica que eu coloquei é só de 7 watts por metro Kelvin, não é uma pasta térmica muito boa, mas também ela não é uma pasta térmica ruim. Então se eu colocasse uma pasta térmica melhor, eu poderia reduzir mais uns 3, 4 graus. Então deu uma diferença muito boa no God of War. Então bora lá testar outro jogo. Então galera, no GTA V em Full HD com as mesmas qualidades, deu uma diferença entre 10 a 11 graus. Deu uma diferença muito boa também. 10 graus de diferença é bastante coisa,
o resultado foi muito bom. Vale a pena considerar que com essa diminuição de temperatura, o ruído das fãs aumenta muito, cara. Então se chegar ao ponto de ficar um pouco desagradável, você pode aumentar a tolerância das fãs. Então em vez de colocar uma curva bem agressiva de 60 graus, você pode aumentar para 70 graus, que dessa forma o ruído das fãs vai diminuir um pouco e você não vai sofrer tanto de temperatura quanto antes. Então vale super a pena caso isso esteja incomodando. Então eu acho que é isso aí. Bora lá partir para nossa conclusão. E pessoal, chegamos à nossa conclusão, e na minha opinião, em relação à parte interna da RX 580 de 8 GB que eu comprei no AliExpress, valeu super a pena. Como eu disse no vídeo anterior, ela é uma placa de mineração, então sinais bem visíveis como chips amarelados e chip gráfico amarelado, eles são até comuns em relação a esse tipo de placa. E em relação à temperatura, reduziu bastante, principalmente no God of War, que deu uma margem maior, que foi de 13 graus, então foi uma diferença muito grande entre bastante preocupante, que foi os 82 graus, e até que ok em relação aos 70 graus. Novamente, esse é um projeto de placa que esquenta bastante, então os 70 graus são bem justificáveis. Concluindo de verdade mesmo, em relação a essa placa, por dentro e por fora, esteticamente, e até em relação aos componentes, eu já vi loja que vende esse tipo de placa, mas chega empoeirada, com ferrugem e coisa do tipo, e a parte interna delas tem ferrugem. Nesse caso aqui eu não encontrei nenhum tipo de ferrugem, o anúncio é super confiável e a loja também. E nos demais é isso, galera. Eu também não vi nenhum componente que foi trocado, só se eles trocaram a parte toda, como capacitores e MOSFETs, mas eu particularmente não percebi nenhum tipo de troca, então só mais uma recondicionada mesmo. E eu já ia me esquecendo, eu vou deixar o link dessa placa aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada, tenham algum interesse. E tem alguns produtos da loja também, que é a The Best Used GPU Store. Tem produtos muito interessantes de lá também, então vale a pena dar uma conferida. Nesse anúncio hoje ela tá um pouco mais cara, ela vai estar por volta de 420 a 430 reais, mas eu acredito que mesmo assim tá valendo a pena. E nos demais é isso, galera, esse foi o nosso vídeo. Então muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nós vamos ter conteúdo toda semana. E então acho que é isso aí, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto e fui!